Muito bem, hoje o CD Talks, comigo, Cláudio Dantas, traz Luiz Calainho. É um dos maiores nomes hoje da economia criativa no Brasil. Seu nome está associado aí à produção de musicais, mas há uma série de outros eventos ligados ao entretenimento. Luiz Calainho, obrigado pela tua presença aqui no CD Talks. Obrigado a você, Cláudio. Prazerzaço estar aqui no CD Talks. Você sabe que eu sou fã, absolutamente fã do podcast. Vamos embora bater um papo aí sobre economia criativa, musicais, música, festivais. Com alegria. Muito bem, muito bem. Bom, me fala um pouquinho primeiro da tua trajetória e como ela se encaminhou para esse, pode dizer que é um ramo novo, né, da economia criativa. Legal, Cláudio. Eu, na verdade, eu sou filho de uma psicóloga, Maria Helena Buono Calainho, cujo pai, inclusive, era o italiano da Calábria, Antônio Buono, e de um piloto de uma companhia aérea lá atrás, chamada Paner do Brasil, há muitos anos atrás, a grande saudosa Paner do Brasil. Em 1964, né, a companhia teve as linhas caçadas e meu pai então foi voar no exterior. E aí eu tive a chance de nascer fora. Acabei nascendo no exterior, porque meu pai trabalhava fora. E aí minha mãe era muito conectada já à arte, à música, etc. Meu pai também. Então, desde muito pequeno, eu frequentava museus, óperas, teatros, lojas de disco à época, imagina, não havia CD, nada disso, havia LP, né? Então, sempre frequentando. No final dos anos 60, 69, a gente volta para o Brasil, e aí vamos morar ali em Ipanema, a literais 4 prédios do Veloso, hoje Garota de Ipanema, né? Enfim, Montenegro com Prudente de Moraes. Então, também um pouco daquela vibe, minha mãe sempre muito conectada com música, eu sempre ia no Municipal, no Canecão, enfim, sempre acabei circulando bastante. E aí, por meu pai ser piloto, ele conectado também, mas nem tanto, mas a gente também tinha a chance de viajar muito, né? Na época, meu pai era piloto da Varig, ingressou na Varig, e aí a gente viajava muito para o exterior, e também assim, nessas viagens, eu frequentava muito. Então, num certo sentido, Cláudio, a minha alma foi sendo moldada, né? Foi mergulhando nesse mundo da economia criativa, e aí acontece um fato que eu considero fundamental. Essa pessoa que eu vou mencionar aqui eu considero como um segundo pai. Eu conheço o Márcio Menescal, meados dos anos 70, na escola, né? E aí me tornei muito amigo do Márcio. A gente, claro, é amigo até hoje, mas a vida, claro, evidentemente, acaba trazendo aí algumas distâncias. Mas na época do Márcio, meados dos anos 70, a gente foi amigo por alguns anos, eu conheci, claro, Roberto Menescal, esse que é uma das pessoas mais queridas, inclusive, para quem eu mando um grande beijo, mando também para o Márcio. E aí, Cláudio, eu convivi com o Roberto durante muitos anos. O Roberto morava na Visconde de Pirajá, ali num prédio, primeiro andar, e do lado a vizinha era só Nara Leão. Então era violada, era bossa nova, e eu, moleque, eu sou de 66, imagina. Então também ali mergulhando naquilo. Então isso foi moldando a minha vida. Aí, quando eu já em idade, e sempre, obviamente, frequentando, quando já em idade para decidir o que eu queria fazer, frequentador assíduo, inclusive a época do Noites Cariocas, que é um festival que hoje em dia eu tenho o orgulho de produzir, daqui a pouco a gente fala disso, e eu optei por fazer comunicação na PUC, publicidade e propaganda, fui fazer por esse meu jeito, acho que, enfim, acabo tendo uma facilidade de falar, de expor pensamentos, e aí vou fazer comunicação na PUC, me formo em publicidade e propaganda, aí já meados dos anos 80, vou trabalhar na Brahma, já concluo esse início, trabalho na Brahma até que em 89 a companhia é vendida para o Banco Garantia, eu continuo na companhia, mas em 91, Cláudio, eu recebi o convite, depois posso contar essa história com um pouco mais de calma, para ir para a Sony Music do Brasil, que tinha acabado de virar a Sony Music, era a CBS. Foi quando a Sony, em 1990, comprou a gravadora americana, né? A CBS, e transformou a gravadora em Sony Music em 91. E aí, toda a década de 90, como primeiro diretor de marketing da gravadora e depois como vice-presidente da companhia, da Sony Music do Brasil. E aí, imagina, se eu já era mergulhado nesse planeta da música, da economia criativa, a partir do momento que eu passo a trabalhar numa multinacional, eu mergulhei de uma vez por todas, me encantei. E aí, no final dos anos 90, 99 para 2000, decido montar meu negócio. Eu tenho uma holding, enfim, chamada L21 Corp, e essa holding, então, que toca os meus negócios. Então é o seguinte, Cláudio, música está na minha alma e está no meu coração, economia criativa está na alma e está no meu coração, desde sempre.
A L21, ela abriga o portal de internet Vírgula, Rádio Sul América Paradiso, Mix Rio, o selo musical Musiqueria e a Feira de Arte Contemporânea Arte Rio, e também uma agência de marketing de influência. Pelo que me passaram de briefing aqui, a empresa faturou em 2022 210 milhões. Parabéns. Muito obrigado. Na verdade, o conjunto dessas empresas, a L21 ela é a acionista de todas elas, é isso. Chegamos aí a 210 milhões de faturamento no ano passado, a despeito aí de todas as dificuldades, pandemia, etc. Foi um bom ano para nós. Mas fazem parte também da companhia, Cláudio, a Aventura, que é uma produtora de teatro musical. Brasil, que já é o terceiro maior produtor de musicais do mundo. Depois a gente também pode mergulhar nesse assunto de musicais. Formamos e desenvolvemos novos profissionais e apresentamos novos talentos, fortalecendo nossa economia criativa, gerando empregos, inclusão e diversidade. A Aventura é quem mais produz. E também a gente tem 3 espaços. Um que é o Teatro Riachuelo, fica ali no centro da cidade, antigo Cine Palácio, Cinelândia. Talvez você tenha conhecido enquanto cinema, não sei se conheceu enquanto teatro. A gente transformou para um teatro. Depois o Teatro Prudential, o antigo Teatro Manchete, que virou Prudential, name right com a Prudential do Brasil, a Riachuelo, né, as lojas Riachuelo patrocinam o teatro. E agora, recentemente, Cláudio, a gente reabriu o antigo Teatro Tom Jobim, lá dentro do Jardim Botânico, chamado Ecovila Rehap. É um grande hub de arte, cultura e entretenimento para criança. Isso para crianças. E só para concluir, faz parte do grupo também o Blue Note, emblemático jazz club de Nova York, que a gente trouxe para o Brasil. O do Rio ainda não reabrimos no pós-pandemia, mas São Paulo está bombando ali no Conjunto Nacional, Rua Augusta com a Avenida Paulista. Então, esse é o conjunto da L21, só para complementar o teu speech. Legal. É muita coisa, né? Por isso que a gente chama de economia criativa. Quer dizer, você aqui, como é que você gere tantos negócios diferentes? Você, naturalmente, deve ter uma baita de uma equipe aí e faz uma supervisão disso, né? Uma coisa... Ou dá para botar a mão? No que você põe a mão na massa? Vou te contar um pouquinho. Na verdade, quer dizer, primeiro... A minha absoluta convicção é que trabalhar com economia criativa, né, com arte, com música, entretenimento, demanda muita paixão, né? Sobretudo muita paixão. Então, acho isso uma condição importante, porque eu sou um apaixonado por isso. Depois, você tem razão, são muitos negócios, mas todos eles no campo da economia criativa, né? Não é que eu tenho uma loja de roupas, uma mercearia e uma loja de eletrônicos, né? Quer dizer, as coisas se falam, então há muita integração. Você pega o Noites Cariocas, né, o festival de música que a gente tem, que a gente toca, e aí as 2 rádios oficiais aqui no Rio de Janeiro são a Mix e a Sul América Paradiso. Dá um exemplo. Então, você tem muita sinergia entre os negócios. Depois, um terceiro ponto importante é que eu tenho sócios, Cláudio. São 32 sócios diferentes. Eu tenho um apreço por sociedade. Sociedade, por óbvio, né, tem que ser muito bem escolhido, porque senão você tem um problema ao invés de ter uma solução. Mas eu admiro profundamente meus sócios, entendo que mais cabeças pensando. Obviamente, você tem um caldo diverso, criativo, muito melhor. Então, muitos sócios, eu tenho sócios, cada um desses negócios tem um grupo de sócios diferentes. E, finalmente, você está corretíssimo, uma equipe, são mais de 600 pessoas no todo do grupo, obviamente distribuídas por essas companhias, mas uma equipe importante, enfim, diretores gerais, etc., tocando o negócio. E eu fico numa posição, para concluir, mais estratégica, né? Quer dizer, tentando dar luz, evidentemente, ao grupo, construindo caminhos estratégicos, criativos, etc., fazendo um trabalho, obviamente, de relacionamento institucional importante, tanto com o meio artístico, né? Artistas, atores, atrizes, músicos, diretores, etc., como também com o meio corporativo, né, Cláudio? Porque a base do meu negócio é construir conteúdo de alta excelência e conectar esses conteúdos com o meio corporativo, gerando visibilidade, gerando posicionamento, ativação, engajamento, etc. Então, dá muito trabalho, mas é um trabalho que eu sou muito apaixonado, Cláudio. E eu tenho muita gente do meu lado, estou longe de estar sozinho, é conjunto esse trabalho. Muito bem. Você mencionou aí a pandemia, né? A pandemia, de fato, foi um período que, se por um lado derrubou
essa área cultural de shows, de teatro, né? Por outro lado, até o cinema. Por outro lado, acabou bombando, né? Os streamings de maneira geral e os serviços, tanto os streamings musicais como de audiovisuais, de uma maneira geral. Você conseguiu... Como é que você teve de lidar com isso? Você conseguiu equilibrar, considerando esse leque de negócio que você tem? Você perdeu de um lado, conseguiu compensar do outro. Como é que você e os teus sócios lidaram com esse período aí da pandemia? Como é que foi o impacto disso e a recuperação? Legal. Essa é uma história que, de fato, vale a pena dividir aqui no CD Talks. Assim, primeiro, nós fomos, né? Quer dizer, o campo da economia criativa, o espectro da economia criativa, definitivamente foi o mais atingido, na minha visão, né? Primeiro, foi o primeiro a ter que fechar tudo e foi dos últimos, se não o último, a reabrir. Importante lembrar que o nosso negócio é juntar gente, a famosa aglomeração, e que era o item absolutamente, né, proibido, e assim teria que ser de toda maneira, de toda forma, é isso mesmo. Estou longe de ser contra, pelo contrário, sempre fui completamente a favor, mas o nosso negócio é juntar gente. É pegar o Cláudio, a família dele, os amigos, e convidá-lo para assistir a um musical, a ver um festival de música, a ver um show de jazz no Blue Note em São Paulo, e isso literalmente estava proibido. Então, um impacto muito grande, Cláudio, muito grande, no momento em que a gente é aí atingido pela pandemia. Aí tem um segundo ponto, né, para criar aqui quase que um arco dramático, tem um segundo ponto que foi a presença, e aí eu realmente faço questão de enaltecer, dos nossos patrocinadores, das empresas que são parceiros do nosso grupo, como a Porto Seguro, como a própria Riachuelo, a Prudential do Brasil, a Bradesco Seguros, a Ambev, na sequência a Heineken, enfim, muitas empresas, né, que estão conosco nessa jornada, né, que estiveram conosco. Naquele momento onde a gente teve que fechar, as empresas não só não nos abandonaram, como, pelo contrário, estiveram do lado, entendendo a importância da arte, a importância da cultura, entenderam que era preciso preservar os espaços, entenderam que era preciso preservar os times. Então, assim, aqui eu faço questão de dizer que, no nosso caso, no caso do Grupo L21, eu citei algumas empresas, mas são muitas que nos apoiaram, muitas, né? Essas empresas todas estiveram o tempo inteiro do nosso lado. A TIM, enfim, o tempo inteiro do nosso lado. Bom, depois, obviamente, a gente conseguiu aí chamar o time, essencialmente a gente conseguiu não dispensar ninguém, e a gente começou a operar, você está correto, no campo das lives e fazendo eventos digitais, e com isso associado, evidentemente, a uma redução que a gente conseguiu fazer junto a fornecedores, aos, obviamente, custos de espaços, etc., a gente conseguiu equilibrar de tal maneira que a gente pudesse sobreviver e, obviamente, passar por esse período, que foi um período muito difícil, mas, ao mesmo tempo, um período que pode parecer clichê, mas é isso mesmo. Quer dizer, é na dificuldade que você tem muita chance de ser disruptivo, ter muita chance de ser mais criativo, e a gente foi buscando caminhos, foi buscando inovações. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um dos negócios, mas muita coisa a gente criou nesse período. E aí tem um dado, eu acho que vale a pena dividir aqui no CD Talks, que é o seguinte, Cláudio, eu tenho procurado dividir isso com todos. E, por óbvio, ninguém desejaria pandemia, né? E que, obviamente, a gente aí, enfim, sente muito por tantos óbitos, tantas famílias, etc. Posto isso, no caso da economia criativa, aconteceram dois fenômenos, Cláudio. Primeiro, muita gente que não era exatamente, não tem nenhum juízo de valor nisso, tá? Não era exatamente conectada ao campo da economia criativa. A turma que prefere ir para a praia, prefere ir para a praça, gosta de ir lá no bar, tomar uma cervejinha, gosta de ir a esporte, a futebol, a basquete, não importa. Muita gente que não era tão conectada à arte, à cultura, à música. No momento que o indivíduo, que essas pessoas ficaram confinadas, esse mundo começou a se abrir para essas pessoas, literalmente. Então, durante a pandemia, é como se a gente tivesse trazido, e eu não tenho isso estatisticamente, mas eu asseguro que isso aconteceu, muita gente se aproximou, se conectou e se encantou com o meio da arte e da cultura, com o meio da economia criativa, com música, etc, etc. A maior prova disso é que na retomada, o que a gente tem de coisas sold out, Cláudio, é Blue Note com toda a casa vendida, são os teatros da mesma maneira, o festival de música, etc. Então,
o primeiro ponto é a pandemia aumentou o público conectado à arte, à cultura, à economia criativa. E o segundo ponto é que as empresas também se conectaram mais, né? Eu nunca recebi, após a retomada, tanta demanda de corporações desejando se conectar com conteúdo, desejando se conectar com teatro, com música, etc. Porque também as empresas, presidentes, CEOs, diretores de marketing, enfim, também eles se ligaram que arte é fundamental, né? Que a gente não quer só comida, né? Já cantou e muito o poeta, né? Então, também a gente teve uma chegada de muitas empresas que não eram próximas. Resultado final disso tudo, Cláudio, o campo da economia criativa, no caso da minha empresa, posso te atestar isso com toda segurança, ele sai da pandemia muito melhor do que entrou. Ele sai mais criativo, ele sai mais disruptivo, ele sai com um público mais amplificado e ele sai com as companhias mais conectadas ao nosso negócio. Para o Brasil, que é o país mais encantador em economia criativa, é um negócio absolutamente bárbaro. A gente teve um desafio, o primeiro momento o pessoal ficou meio em choque, né? E aí com o teatro fechado, com tudo fechado, depois começaram essas lives. Você produziu algumas lives dessas aí que reuniram milhões de pessoas conectadas, que era foi uma grande novidade, foi um caminho que se achou ali para que as pessoas pudessem estar desfrutando, né, do seu artista ali durante esse período. Eu vou te contar um caos. Iníciozinho da pandemia, eram 4, 5 meses de pandemia, aí Blue Note, aí um dos negócios Blue Note, a gente começou a articular, né, lives, né, lives. E um artista que eu admiro profundamente, conheço há décadas, inclusive por causa do próprio Roberto, etc., é o Toquinho. É um querido, né? É um querido, além do talento que tem, é um grande contador de histórias, né? O Toquinho é... Aí liguei pro Toquinho e falei, Toquinho, vamos fazer uma live, Blue Note, Calainho, não sei, digital, sei lá, não sei se vai funcionar, de repente que as pessoas não vão se interessar. Toquinho, eu vou usar toda a força que a gente tem, toda a força digital, a gente vai convidar as pessoas para estarem juntos, nosso patrocinador vai estar junto conosco, Porto Seguro, que está conosco até hoje, enfim, vamos fazer. Beleza, convenci, Cláudio, Toquinho, live. Era uma sexta-feira à noite, mais ou menos 8 horas da noite. Cara, foi uns momentos, sem dúvida, mais emocionantes da minha trajetória, enfim, dentro aí do campo da economia criativa. O Cláudio, quando terminou a live do Toquinho, ele tinha tocado para mais de 190 mil pessoas. Eu liguei para ele, ele falou, Calainho, eu nunca toquei para mais de 5 mil pessoas, você está brincando comigo. 190, esse negócio de 198 mil pessoas, é uma loucura. Então, assim, o Toquinho tocou para alguns maracanãs, né? E foi emocionante para ele, foi emocionante para o público e, claro, para nós, produtores, a gente que estava ali por trás. Então, assim, eu gosto de dividir um pouco esse caso, que é isso, né? E, de novo, pode parecer clichê, mas, de repente, você tem um problemão, aí você topa uma onda que você jamais toparia. E aí você faz, tá aí, Toquinho fazendo show para 200 mil pessoas. Muito legal, muito legal. Eu quero, aproveitando aí, você está citando um grande nome da música, você participou aí da revelação de vários fenômenos musicais, né? Me corrija se eu estiver errado aqui, Daniela Mercury, Skank, Cidade Negra, Planet Hemp, Jota Quest, Zé de Camargo, Luciano. Você também trabalhou com a Shakira e com o Michael Jackson, é isso mesmo? O que foi, perdão, Cláudio? Você também trabalhou, aqui eu citei, não sei se você ouviu, citei vários nomes aí que você... E aí, no finalzinho aqui, você trabalhou com a Shakira e com o Michael Jackson mesmo? Sim, tive... Primeiro, eu também quero fazer uma observação aqui. Tem executivo de gravadora, o mercado mudou completamente do que era o mercado na minha época, né? Estou falando... Quando eu entrei em gravadora, era LP e cassete, Cláudio, tinha CD. O CD estava chegando, 90 para 91. Eu lembro que eu participei de uma reunião de produção, a gente ia sair com um álbum novo do Djavan, o álbum que tem aquela música C, e aí a gente precisava definir os formatos. Eram 85 mil LPs, era disco de ouro, né, 100 mil cópias. 85 mil LPs, 10 mil cassetes e 5 mil CDs. CD chegando. Bom, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, executivo de gravadora que diz eu fiz artista A, B ou C, puta, o que gravadora faz é potencializar talentos, né? O que gravadora faz é dar luz a talentos, se associar tecnicamente aos empresários para contribuir com a carreira daquele talento, daquele artista e fazer com que ele aconteça. Então,
realmente trabalhei com muitos, tive o privilégio de estar ao lado desses lançamentos. É isso, Daniela Mercury, Skank, Chico Sainz, enfim, muitos. Shakira, que lançamos aqui no Brasil, hoje é um fenômeno internacional. Mas Michael Jackson eu conheci. Eu tive algumas vezes com o Michael Jackson, inclusive um jantar em Nova York, não só comigo, era um jantar, à época, o presidente da Sony Music Mundo chamava-se Tommy Mottola, casado naquele período com Mariah Carey, inclusive. A gente foi jantar, eram os 5 mais importantes países do mundo, o Brasil entre eles. O Brasil figurava à época na 4ª posição de maior vendedor de música do mundo. Se não me engano, eu estou falando de 1994. E aí, sim, fui almoçar, era uma mesa de 20 pessoas, jantar, perdão, era uma mesa de 20 pessoas com o Michael Jackson, e uma figura completamente ímpar, né, Cláudio? Aí, realmente, você está num lugar ali, é uma dimensão diferente, dimensão paralela, o cara é um absoluto gênio, né? Autodidata, cantava, enfim, mas cantava, dançava, construía os videoclipes, dirigia, fazia fotografia, uma figura ímpar. Tive o privilégio de estar algumas vezes com o Michael Jackson, lancei o álbum dele, Dangerous, aqui no Brasil, com um imenso sucesso, aliás, mas realmente foi um privilégio ter estado com ele algumas vezes e aprendi muito. Sobretudo essa viagem de sempre ir na contramão, de sempre buscar aquilo que ninguém nunca buscou. Que bacana. Bom, vamos falar dos teus musicais. Você tem aí uma lista de grandes musicais. Você está agora com... Deixa eu puxar aqui. Ó. Mamma Mia. Mamma Mia, o que você estreou semana passada, não é isso? Isso. Fala um pouquinho do Mamma Mia. Na verdade é o seguinte, Cláudio, Mamma Mia, eu não sei se você tem essa informação, mas, na verdade, a gente está até aqui vendo, enfim, as imagens. Eu estou apaixonado pelo espetáculo. Esse é o espetáculo mais visto da história da Broadway, pasme. Mais de 25 milhões de espectadores, não só quando eu digo história da Broadway, Broadway enquanto instituição. É um musical que já foi encenado pelo mundo inteiro. Mais de 25 milhões de pessoas viram esse musical. E é importante dizer que o musical, quando está, é diferente de cinema que você distribui em 1000 salas. Né? O musical está numa sala, ponto. Bom, a gente está falando, evidentemente, de uma banda icônica, né, que é o ABBA, sucessos do ABBA. Então, assim, a gente fez essa é a primeira montagem desse espetáculo, de Mamma Mia, mas com criação local. Né? Os diretores são os gênios Charles Miller e Claudio Botelho, na minha opinião, 2 dos maiores diretores de musicais, não no Brasil, mas no mundo. Tá? São geniais. Então, a direção do espetáculo é deles, a produção é da Aventura, enfim. E aí, uma versão brasileira, que pela primeira vez acontece aqui. Né? Esse espetáculo já foi encenado em São Paulo, mas ele foi encenado no modelo que eles chamam de réplica. Né? Você vai lá, compra os direitos, bota tudo dentro de um container, chega aqui, tira do container e monta, versiona as canções para português e monta. É legal, é um formato. Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas a gente gosta de criar. E vou deixar um pouco da modéstia aqui, se você me permite, no CD Talks, Cláudio. Eu já vi Mamma Mia em alguns lugares, particularmente essa produção, essa montagem, eu considero absolutamente genial, iluminada, colorida, vigorosa. Olha, quem está no Rio de Janeiro, eu vou fazer aqui a chamada. Não dá para perder Teatro Multiplan, lá na Barra, no Village Mall, não dá para perder. Deixa eu dar um gostinho para os nossos espectadores aqui. Vamos botar um trechinho para o pessoal assistir e ouvir também. Solta aí, produção. Hello, baby. Oi, dona. Harry! Oi. Você. Você me traiu, você sabe que eu sei. Eu jurei que era um fim, e depois que eu jurei. Olha pra mim, não aprendo não, eu sou assim. Lá no fundo eu sou sempre igual, esse fogo é meu natural. Olha, eu começo a querer, de repente me esqueci de esquecer. Mamma Mia, olha eu aqui, meu Deus, aí eu não resisto. Mamma Mia, eu de novo aqui,
meu Deus, ai, porque eu insisto. Eu que fiquei sozinha, eu e essa dor que é minha, porque eu não segurei você. Mamma mia, eu não sei porquê. Meu Deus, eu tô longe de você. Eu sofri como um cão quando tudo acabou. Eu chorei por você e meu pranto secou. Será que eu vou aprender de vez quem eu não sou? Lá no fundo eu sou sempre igual. Esse fogo é meu natural. O olhar já começa a querer. Só mais um já vou me perder. Mamma mia, olha eu aqui. Meu Deus, ai, eu não resisto. Mamma mia, eu de novo aqui. Meu Deus, ai, porque eu insisto. Eu que fiquei sozinha, eu e essa dor que é minha, porque eu não segurei você. Mamma mia, eu não sei porquê. Meu Deus, eu tô longe de você. Eu tô sonhando, doutor. Você não está aqui de verdade, está? Você quer que eu te dê um beliscão? Sai com essa mão boba pra lá. Não, mas você não falava assim. Que porra você tá fazendo aqui, hein, Sam? Aliás, o que vocês estão fazendo aqui? Não, tava indo pra Chechênia, mas o avião tem um problema. Que Aí isso? O que é isso? Desculpa, é porque eu tô espantada. Eu tô espantada de ver vocês três aqui. Bom, eu vim fazer uma matéria pra uma revista, então. Eu vim de férias. E eu vim dar uma passadinha só pra dar uma louca. Muito bom. Qual é o grande... Assim, o que precisa ter numa adaptação dessa para atender a demanda do público brasileiro, hein? Legal. Cara, primeiro, muito importante é você traduzir, né? Você tem que traduzir as canções, porque, evidentemente, a maioria das pessoas não fala inglês, então você tem que ter aí um trabalho, né, para versionar a canção, um trabalho importante. E é um negócio que tem uma técnica muito especial, porque a música, a letra da música, ela conta a história, né? Então, não é simples, não é exatamente simples você versionar. Então, para começar, versões importantes, Cláudio, bem estruturadas, bem montadas, etc. Depois, evidentemente, o brasileiro é muito, muito conectado a figurino, muito conectado. Então, que você tem um figurino rico, que você tem um figurino vigoroso. E, finalmente, a escolha do cast, né? É muito importante que você tenha, né, um cast também que se conecte com o público, sobretudo no caso de Mamma Mia, que é uma espécie de romance, mas é mais para comédia, né? Então, você tem a Gótia, você tem a Cláudia Neto, a Maria Clara Gueiros, as três protagonizam um espetáculo, então também essa conexão delas com o público gera, eu diria, a famosa catarse do teatro, Cláudio. Então, esses são alguns elementos aí importantes para você ter um espetáculo musical que, bata no peito das pessoas. Esse modelo, né, do musical, você acha que ele dá match com o público brasileiro? Assim, eu me lembro, assim, num passado recente, a gente teve algumas incursões aí de outros produtores que também tentaram trazer festivais, mas parecia que não tinha aquela mesma resposta que tem no público americano, por exemplo, né? Não sei se é uma questão cultural. Isso mudou? Ainda existe uma resistência? É o quê? É uma questão cultural? Como é que você enxerga isso? Cláudio, na verdade, você está correto, mas de algum tempo para cá houve uma mudança muito grande nesse lugar. E é boa essa tua pergunta, porque me dá a oportunidade de dividir também esse ponto aqui com todos. Na verdade, eu já era um empresário, vou contar rapidamente aqui a história da aventura, eu já era um empresário do entretenimento, da economia criativa, etc., até que a minha sócia atual, Aniela Jordan, a quem eu mando outro grande beijo aqui no CD Talks, Aniela, o destino nos conectou, e aí ela me convida para a gente coproduzir um espetáculo, um clássico da Broadway, que foi The Sound of Music,
Era Noviça Rebelde, né? Traduzido para inglês, né? E, aliás, é curiosa essa história, porque eu te comentei que eu nasci fora, e quando eu morava lá, meu pai voava Swissair, na Suíça, né? Piloto. O filme estreou, né? Em 1966, ano que eu nasci. Então, a minha infância inteira eu ouvi o disco de Noviça Rebelde muito, que meu pai adorava. Bom, aí tem um pouco de sincronicidade nessa história. Quando a Aniela, então, Jordan, me convida, estou falando de 2007, eu resolvi olhar um pouquinho para esse negócio. E aí eu me liguei, Cláudio, que no final, o musical, ele conecta duas verticais, as quais o brasileiro é muito apaixonado, né? Quer dizer, de um lado, dramaturgia, vis-à-vis as novelas, né? O cinema no Brasil, infelizmente, vive ainda momentos de alto e momentos de maior desafio, mas a indústria de cinema no Brasil é muito importante, tem grandes títulos. Mas as novelas, né, são muito importantes, fazem parte do dia a dia da vida do nosso país. Então, o brasileiro gosta e gosta muito de dramaturgia. E, evidentemente, que o brasileiro, aí eu posso assegurar para todo mundo que está nos assistindo aqui, não há povo mais conectado com música no mundo do que o brasileiro. Isso eu asseguro. Vi show nos 5 continentes, viajei, período de Sony Music, né? Não há o nível de conexão que há do brasileiro com música. Não há nenhum lugar no mundo com a diversidade de gêneros da música como o Brasil tem. Não há. Nem os Estados Unidos, que, na minha opinião, são o segundo lugar. Não há. Então, o que é o musical no final do dia, Cláudio? E foi isso que eu avaliei quando eu recebo esse convite para fazer a Noviça Rebelde. Coproduzir, não havia empresa. É a união de dramaturgia com música, né? E aí você tem essa mágica que é encenação, com as músicas contando uma determinada história. Muito bem. A aventura, a gente começa a produzir, a gente vira aventura, e a gente começa por Broadway naquele momento, aí estou falando de 2008, 2009, 2010, a gente começou a fazer, né? Fizemos Noviça Rebelde, Mágico de Oz, Violinista no Telhado, Hair, muitos, Spring Awakening, enfim, que é Despertar da Primavera, grandes sucessos da Broadway. A gente aprendeu muito, com muita tecnologia, né, lá de fora, a gente ia para fora, inclusive. Aí a gente resolve, essa é uma virada no Brasil, para responder finalmente a tua pergunta, a gente resolve começar a produzir musicais com uma linguagem própria brasileira, né? E desse momento surgem Elis, com direção do Carvalho, texto do Nelsinho Mota, Nossa Lara Garrante, enfim, a gente teve o privilégio de encontrar. Nesse momento, aí não é produção nossa, vem Tim Maia, vem Cazuza, nós produzimos Chacrinha, nós produzimos Sambrá, protagonizado por Diogo Nogueira, que contou a história do samba. Aí a indústria de musicais no Brasil, Cláudio, começa a dar luz à nossa cultura, à nossa arte, aos nossos artistas, aos nossos músicos, e com uma linguagem própria. O musical brasileiro tem uma linguagem própria que não é a linguagem da Broadway, é uma linguagem muito própria. O resultado disso, sabe qual é? O Brasil já é o terceiro maior produtor, comentei aqui rapidamente no início, o terceiro maior produtor de musicais do mundo. Tá? Olha assim. A gente pede no mercado americano, aí não é simples competir, a gente pede produtos musicais, a Inglaterra. Em terceiro lugar, Cláudio Dantas, o nosso Brasil. Incrível, que bacana. A gente tem um trechinho do Chacrinha aí na produção. Acho bom. Nosso Stepan SCC é mais chacrinha do que o próprio. Pode pôr aí? Para começar, vamos convidar o nosso primeiro calouro da noite de hoje. Pode entrar. No meu programa. Aqui é um lugar de respeito, viu? Os calouros têm de ser tratados com muito respeito. Vamos lá. A senhora vai cantar o quê? Estúpido Cupido. Aê, tamo lá. Hora do pai! Como é que é, meu filho?
cria, tudo se copia. Direção do Andrucho Waddington, cenografia do Gringo Cardia, que ainda teve essa. Quando começa essa onda brasileira, não só nós da Aventura, mas outros produtores, todo mundo começa a convidar pessoas que nem eram conectadas ao meio do teatro musical, é uma forma, claro, de teatro. Então, muita gente começou a trazer esse frescor. E aí, no fundo, o que a gente viu foi florescer uma indústria com uma linguagem própria. Fantástico. Grande Vandrucho. Deixa eu te perguntar, pegando o gancho aí do Stefan, né? Stefan Essessian, que também é político, como é que você vê aí essa... a gente, nos últimos anos, os artistas colocaram mesmo o pé na política, tomaram lado, fizeram campanha. Você acha que isso é bom para o business, para o negócio, ou não? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que o artista é um indivíduo, honestamente, claro. É claro que eles estão numa dimensão eventualmente um pouco diferente, mas são dimensões. Então, eu acho que aquele que acredita que a verdade dele é dar pilha e se posicionar, eu acho que tem mais que se posicionar. Mas tem gente que prefere não se posicionar, né? E ok também. Eu acho que aí é uma decisão muito particular de cada um, né? É realmente uma decisão muito particular de cada um. A única coisa que eu acho, né, Cláudio, é que assim, arte e cultura é fundamental, não é para o Brasil, não é para qualquer país. Não há país de primeiro mundo, né? E a gente conhece, felizmente a gente tem a oportunidade de conhecer, que não privilegie a arte e a cultura da maneira que tem que ser privilegiado. E mais, Cláudio, arte e cultura, muita gente tem uma visão meio romântica, né? Não, divertido, que legal, boêmio, mas representa, não sei se você tem esse número, 2,65% do PIB vem das disciplinas da economia criativa. Então, é gerador de empregos, é pagador de impostos, e, além do que, molda a personalidade do nosso país. Está lá os Estados Unidos, vamos voltar um pouquinho no tempo? No pós-guerra, eles invadem, entre aspas, o mundo com séries de TV, filmes, teatro, etc. Né? E depois vem o Made in USA. Quer dizer, não vou aqui fazer juízo de valor sobre os Estados Unidos, bom ou ruim. Então, não é essa. Mas essa é a força que a arte e a cultura têm. Eu vou te dizer, Cláudio, honestamente, e não é esse último governo, não. É uma tensão, eu digo o anterior, né, que acabou de sair. Esse não só não olhava, como tinha lá as emoções que a gente sabe. Mas a verdade é que uma atenção com o tamanho, né, eu agora estou otimista com Margareth Menezes, que, aliás, é uma grande artista. Estou otimista. Mas a atenção, na minha visão, com o tamanho que a arte e a cultura do nosso país, que é um país único no mundo, a atenção que todo e qualquer governo, desde que eu me entendo por gente, deveria ter dado, eu acho que está a menor do que deveriam ter feito. É muito importante a arte e cultura para um país. A França é reconhecida pela sua arte, pela sua cultura, os Estados Unidos, a Inglaterra e tantos países, a Espanha e por aí vai. A gente tinha que dar mais luz à nossa arte, à nossa cultura, para o bem do país, para o bem do país. Você, não como um artista, mas como um produtor, como um empresário, melhor dizendo, quer dizer, você faz parte de uma indústria, você acabou de falar, a gente tem que tirar um pouquinho essa visão romântica da cultura, da arte da cultura, e entender que isso é uma indústria que, naturalmente, tem o seu impacto até na formação da sociedade, do caráter da sociedade, nas expressões culturais de uma sociedade, inclusive, tão diversa como a nossa, num país continental. Que tipo de papel você acha? Porque você é um empresário muito bem-sucedido. Que tipo de papel você acha que o Estado deve ter, até onde ele pode ir e a partir de onde ele começa a atrapalhar? Legal, Cláudio. Assim, sobretudo, antes de mais nada, valorizar, né? Felizmente, agora o Ministério da Cultura, a cultura voltou a ter status de ministério, é uma coisa quase que óbvia, né? Então, a primeira coisa é valorizar, né? Se falar sobre isso, né? Se exercitar o quanto a economia criativa, a arte e a cultura são importantes para um país. Isso é valorizar o meio. Para começar. Depois, na minha visão,
uma atuação indutora. E aí você tem as leis de incentivo, que muitas vezes, inclusive, são demonizadas, mas elas bem operadas, bem feitas, e muitas vezes as pessoas demonizam, inclusive sem conhecer, elas podem funcionar. Todas as leis de incentivo à cultura podem melhorar? Podem. A Lei Rouanet pode melhorar, a lei do ICMS dos estados pode melhorar, do ISS sempre pode, está todo mundo aqui tentando contribuir. Mas eu vejo a posição do Estado, num conjunto maior, seja federal, estadual ou municipal, como uma posição, primeiro, de valorização, depois de indução, fortalecendo suas secretarias de cultura, fortalecendo seus ministérios da cultura, ou seu Ministério da Cultura, né? Tentando trazer, né, os estados que, infelizmente, têm menos capacidade econômica para perto do jogo. Eu considero muito importante, valorizar quem produz, né? Valorizar quem produz, porque são referências, né? São formas que você tem de mostrar como se faz. Então, no final, Cláudio, eu vejo falta um olhar de verdade planejado para a arte e cultura. Eu vou repetir o que os Estados Unidos fizeram no pós-guerra, né, pós-segunda guerra. Aquilo tudo foi pensado, aquilo tudo foi planejado. Então, eu vejo exatamente isso, valorização, indução e planejamento, Cláudio. Não tem economia criativa, definitivamente era para ser uma das grandes disciplinas, um dos grandes focos de qualquer governo nesse país. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas esse é o papel que eu vejo, nessas três verticais, o papel do Estado. Um dos grandes debates que se tem, inclusive quando se fala de Lei Rouanet, de critérios de incentivo e tal, é quando o Estado passa a selecionar que tipo de produção cultural está alinhada com a sua ideologia e qual não está alinhada. E ele passa a fomentar, então, aquela que lhe convém. Como é que você enxerga isso? Cláudio, porque, sobretudo no campo das artes, né, a diversidade, hoje tão falada, né, todas as questões, né, ESG, Environment, Social Governance, isso está muito na pauta de alguns anos para cá, mas a verdade é que a arte e a cultura, desde sempre, foram diversas, sempre, né? Então, assim, eu acho uma absoluta distorção, Cláudio, que o governo da vez, acreditando nas crenças A, B, C, D, não importa, né? Deem luz a lado A, lado B, lado C. O que deve haver é o fomento e incentivo à valorização. Agora, o produtor produz, o público gosta ou não gosta, deixa que a coisa caminhe, deixa que a coisa avança. Está aí o exemplo dos musicais, né? Está aí o exemplo dos musicais. Tem musicais, inclusive, com várias vertentes, mas eles aconteceram. Eu diria para você que esse viés que você colocou aqui, ele teve muito presente no governo anterior, mas ele não teve muito presente nos governos anteriores a esse anterior, não, Cláudio. Normalmente a coisa ficava mais easy, ficava mais ok na hora que você vai buscar um incentivo, vai buscar uma autorização do Ministério da Cultura, de uma Secretaria de Cultura. Infelizmente, o último governo adotou um pouquinho disso que você está comentando, infelizmente. Um dos episódios recentes assim dessa briga política, arte com política misturado, você teve um cantor sertanejo brigando com uma cantora pop /funk e tal, que são dois representantes de culturas diferentes de um mesmo país. Você que circulou, que teve a oportunidade de viver outras culturas em outros países e também aqui no Brasil, já correu o Brasil inteiro, como é que você vê esses embates que às vezes acontecem? Porque às vezes parece que o brasileiro não consegue enxergar o seu vizinho, né? Ainda que esteja morando em outro estado, ainda que produza outra coisa, que tenha outro tipo de cultura, outra origem. O Brasil ainda não conhece o Brasil? Primeiro, tem uma coisa interessante que tem a ver muito com o brasileiro, Cláudio, e aí, modéstia à parte, depois de tantos anos, já são praticamente 35 anos trabalhando no meio da economia criativa, o brasileiro tende a ter um gosto muito eclético, tá? Você pega o europeu, o norte-americano, o asiático, eles tendem a ser mais fechados num determinado lugar. Você falou desse embate aí, eu garanto a você que milhares e milhares, se não milhões, de fãs de um são também fãs do outro, tá? Então, sim, eu gosto de tudo. A turma é fã lá da artista ligada ao funk, etc., mas também é fã do artista ligado a sertanejo. O brasileiro tem um certo ecletismo, né?
Isso tem um pouco a ver com essa excepcional mistura cultural que o Brasil é, e, na minha visão, é por isso exatamente que ele é tão rico, do ponto de vista da cultura. O povo brasileiro ele tem um pouco dessa maleabilidade. Você pega o povo americano, tende a ser mais fechado. É a turma do rock and roll, é a turma do heavy, é a turma do jazz, do blues e do R&B. Não, aqui não, você tem uma coisa mais fluida. Agora, você tem esses debates, né? Você tem esses debates. Mas o fã, ele tende a olhar, muitas vezes ele está ali nos dois barcos, ele gosta de um, gosta de outro, mas eu não vejo o fã mergulhando efetivamente nisso e tendo aí, né, alguma forma de afastamento do seu artista, porque está havendo esse debate. Agora, eu acho que cada um, democraticamente, né, Cláudio? E aí, voltando aqui aos artistas, cada um decide se deve ou não deve se expressar. A única coisa que eu discordo, seja para um lado e seja para o outro, e faço questão de dizer isso, é que respeito sempre, né? Discordar com elegância, né? Discordar com respeito, né? Porque também, quando você descamba para o desrespeito, e infelizmente alguns debates entre artistas descambaram para o desrespeito, em vez de você elevar o nível, você desce o elevador. E aí é ruim inclusive para a música, é ruim para a arte, é ruim para a cultura. Mas eu sou sempre a favor da democracia e do debate, isso sempre. Última perguntinha sobre essa relação cultura-Estado. Quando você vai produzir, eu queria mais um exemplo prático para o pessoal entender justamente como é que funciona. Quando você vai produzir um festival, quando você vai produzir um musical, aonde que pega? Aonde que você precisa falar com a Secretaria de Cultura, ou trazer, ou buscar incentivo? Em que momento você... Onde está a burocracia aí? Em que momento a arte precisa da burocracia? Está sem áudio. Por exemplo, a minha casa de shows em São Paulo, Blue Note, esse clube que eu trouxe de Nova York, Estou aqui mais uma vez no Blue Note de São Paulo, com uma plateia fantástica, com um lugar maravilhoso. É uma casa assim, de um nível maravilhoso, muito bonito. É um presente para a cidade, um presente para o público, um presente para os músicos da cidade. E acho um acerto redondo, assim, a realização de uma casa desse porte, num lugar muito nobre de São Paulo. Essencialmente não trabalha com nada ligado a incentivo. Então, simplesmente não há esse contato com o poder público. Já teatro tem um contato importante, aí sim com o poder público. Mas, antes até de eu mergulhar nisso, para te responder de uma maneira bem clara, a primeira coisa em qualquer campo da arte é você definir qual é o produto artístico que você deseja botar de pé, que você deseja construir, literalmente, no amplo sentido dessa palavra. E isso tem que ser pensado à luz do mercado, à luz de eventuais oportunidades, com alguma referência que você tem para entender se esse produto artístico, seja um novo artista que você vai lançar, seja um festival de música, seja um espetáculo musical. Então, primeiro entender o ambiente onde você está e de que maneira um produto artístico vai ser pensado. Bom, pensado esse produto artístico, em determinados setores, você tem a possibilidade de buscar incentivos. Em outros, não. Eu vou agora falar dos setores. Vou até aqui o teatro, tá, Cláudio? Para ficar bem claro para todo mundo aqui no CD Talks entender. Legal, então a gente definiu que, por exemplo, vai fazer samba. O que foi isso? O primeiro samba no Brasil foi editado em 1916. Em 2015, nós da Aventura, a gente decidiu, junto com um patrocinador que foi o Bradesco, né, porque em 2016 haveriam as Olimpíadas, a gente decidiu celebrar os 100 anos de samba. Olha que interessante. Então, 1916, pelo telefone, 2016, 100 anos. Legal. Vamos celebrar o samba. Maravilha, muito bem. Bom, a partir daí a gente desenhou o espetáculo, que no final foi protagonizado por Diogo Nogueira. Infelizmente, Cláudio, o teatro no Brasil, ele não se sustenta sem patrocínio. É diferente da Broadway, né? Por que ele não se sustenta sem patrocínio? Primeiro, você tem uma dificuldade econômica do país, de uma maneira geral, e depois você tem um fenômeno. Eu não vou aqui fazer juízo de valor, nem dizer que eu sou contra nem a favor, mas há o fenômeno da meia entrada, né? Você tem o fenômeno da meia entrada.
e que muita gente se utiliza da minha entrada. A verdade é essa, né? Muito bem. Então, não há como você botar de pé uma produção num teatro e viver da bilheteria, por um problema econômico que o país, infelizmente, vive, e porque você tem a meia entrada. E, em média, Cláudio, 60% a 70% dos tickets vendidos são meia entrada, tá? Você tem, inclusive, indústria de meia entrada, você tem problemas aí. Bom, vida que segue. Vamos lá. Então, é preciso que você tenha investimentos e ter patrocinadores. Aí, nesse caso de Sambrá, a gente estrutura o projeto e, nesse caso, fomos ao Ministério da Cultura e apresentamos, olha, é um espetáculo. Teatro, vai valorizar o samba, ele vai trazer a história do samba lá de 1916 até 2016. Ok, aí o Ministério da Cultura, à época, porque isso foi em 2015, dá o ok e te autoriza, dentro de um critério muito bem feito, aí eu estou falando aqui de Lei Rouanet, a captar um determinado volume de dinheiro. É importante mencionar, muita gente faz confusão e acha que quem põe o valor da Lei Rouanet nos projetos de arte e cultura, nesse caso aqui eu estou falando de teatro, é o governo. Não, o governo não bota R$1. O que acontece? Aí você fica apto a captar. Aí você vai para a iniciativa privada apresentar aquele projeto dizendo que ele tem incentivo fiscal e que, portanto, a empresa, se, ao invés de pagar um determinado valor de imposto, aportar no espetáculo, ela não deixa de gastar o mesmo dinheiro, mas, em vez de ir para imposto, vai para um espetáculo. Então, funciona tão simples quanto isso. E também aqueles que pensam que, não, uma vez que você tem Rouanet é fácil, também não é, claro, tem toda uma jornada para você apresentar o projeto, para as empresas se interessarem. Então, também tem muito trabalho por trás disso. E aí, para concluir esse assunto, Lei Rouanet, que é tão demonizada, é uma lei de incentivo, mas que obriga a empresa que está usando aquele incentivo, eu repito, a investir em arte e cultura. Linha branca tem incentivo de IPI. O que acontece? Eles deixam de pagar imposto ou pagam menos imposto, concorda? Uhum. Para onde é que vai esse dinheiro? Para o cofre das empresas, não é destinado para nada. Carro, muitas vezes, tem incentivo. Para onde é que vai o dinheiro que a empresa deixa de pagar em imposto? Para o cofre da empresa, não vai para lugar nenhum. A Lei Rouanet, além do que, obriga, a empresa gasta o mesmo dinheiro, só que, em vez de mandar para o governo, manda para alguém que está produzindo arte e cultura, Cláudio. Muito bem. Última pergunta. Você, como um empresário dessa indústria de entretenimento, economia criativa, e que usa tecnologia, abusa disso no bom sentido da coisa, quando a gente fala de metaverso, né, nessa disrupção aí, você enxerga caminho para levar o teu público para uma experiência absolutamente virtual? Você acha que é legal isso? Você acha que vale? Você acha que dá samba? Ô, Cláudio, você é taxativo, se você me permite, nessa resposta. É um caminho paralelo, e que maravilha, está lá do lado, óculos de VR e etc. Então, que legal, está lá, está paralelo, está rolando. Mas há uma coisa básica na economia criativa, nas artes, na cultura, etc., que é a vibe, que é a energia in loco. Não há como você reproduzir, por mais sofisticada que seja a tecnologia, por mais poderosa que seja a ferramenta de inteligência artificial, você nunca reproduzirá um show que eu fiz ano passado de Ney Matogrosso no Team Music Noites Cariocas, lá em cima no Morro da Urca, 2.300 pessoas naquele anfiteatro, interagindo com o Ney interagindo com aquelas pessoas, com uma vibração, com uma energia que só de falar me arrepia, Cláudio, e que não haverá tecnologia, Microsoft, Google, o que você puder imaginar, Meta, etc., que consiga reproduzir. Economia criativa, arte, cultura, tem a ver com vibração, tem a ver com energia, tem a ver com olho no olho, Cláudio, olho no olho. Tem a ver com alma, né? Luiz Calainho, muito obrigado pela tua participação aqui no Talks. Parabéns por todo o trabalho. Que bom, muito obrigado, Cláudio. Obrigado a você. Um grande abraço. Boa sorte aí. Bom, esse foi o Luiz Calainho. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Eu adorei. Muito bacana. Incrível o trabalho. E é isso. Recomendo que vocês aproveitem aí o domingão
para curtir um espetáculo. Aproveitem aí, tá em cartaz o espetáculo do Calainho aqui, o musical Mamma Mia. A gente se vê no próximo domingo. Um grande abraço. Tchau.